Dando continuidade aí ao PET 2, né, a segunda semana do PET 2, na parte complementar, né, na carga horária complementar, nós fizemos aí de uma forma diferente do que vínhamos fazendo. Vou gravar aqui uma série de vídeos a respeito das revoltas, das guerras e dos movimentos que ocorreram durante a Primeira República, né? Nós vamos disponibilizar, né, um arquivo em PDF que tem uma introdução a respeito do assunto e onde você vai poder clicar, né, ter o link que vai te levar ao vídeo que você vai assistir, né, seja ele a qual movimento você estiver interessado em assistir a aula. Peço que todos assistam, né, todas as aulas, né, os 7 vídeos, para que fique bem informado a respeito aí dessas revoltas, né? Vou disponibilizar, né, aqui embaixo, aqui na descrição, o arquivo, e já peço aí para vocês se inscreverem no canal, né? Temos também lá no Instagram, né, o @recorte histórico, que vocês podem seguir também, onde que eu também coloco as aulas, né, onde que eu disponibilizo as aulas a respeito do conteúdo dos PETs, né, aqui do estado de Minas Gerais. Sem assim mais delongas, né, vamos aí assistir o primeiro vídeo, né? Esse primeiro vídeo é a respeito da Guerra de Canudos. O segundo vídeo nós vamos falar um pouquinho a respeito do Contestado. No terceiro vídeo da série, né, de 7 vídeos, a respeito do Cangaço. No quarto vídeo aí, vamos falar a respeito da revolta da vacina. No quinto vídeo, vamos falar a respeito da revolta da chibata. No sexto, o movimento operário. E no sétimo e último vídeo da série, a respeito aí do tenentismo. Então, vamos começar, né, com o vídeo aí, com a explicação a respeito de Canudos, né, a respeito da Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, ela vai se enquadrar num movimento que a gente chama de messiânico, né, onde existia um Messias, né, uma pessoa que liderava, um salvador, né. Então, o termo, né, usado aí, né, para dar nome a esses movimentos sociais, onde que existiam milhares de sertanejos que passavam dificuldades, né. Esses movimentos, eles vão surgir sempre aí nas áreas pobres, nas áreas rurais, lá da Primeira República, né? Essas áreas que eram atingidas aí pela miséria, pela exploração da mão de obra do camponês. Os principais componentes, né, das revoltas é a grande religiosidade, né, e também um sentimento de revolta que existia no camponês, tá? Então, os componentes que vão levar ao surgimento aí dessas revoltas, né, tanto do Contestado quanto do Canudos, vão ser aí a religiosidade popular, né, e o sentimento de revolta que existia entre as pessoas, né, entre os trabalhadores camponeses. O principal líder da revolta de Canudos, né, o líder da revolta de Canudos, aquele que conseguiu aglomerar em torno de si, né, um grande número de pessoas, foi Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro. Tá? O Antônio Conselheiro, ele andava pelo sertão nordestino, né, conversando com as pessoas, levando uma palavra de religiosidade a essas pessoas. E isso fez com que um grande número de pessoas começassem a acompanhar Antônio Conselheiro. Aqui do lado, aqui nós estamos mostrando aí um mapinha, né, da região, né, de Canudos, né, a região onde que vai ocorrer essa Guerra de Canudos, né. Agora também tem aí uma imagem, né, olha aí
o Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro, ele era visto durante a Guerra de Canudos como uma pessoa contrária à República, né? Essa charge que está aí, nesse desenho que está aqui, ó, ele está impedindo, né, a chegada da República lá em Canudos, né? Muitos diziam até que ele era monarquista, né? Que ele defendia a monarquia. Por isso que a República, né, o governo federal, vai combater aí o Antônio Conselheiro, né? Um dos motivos, né, era essa disposição de Antônio Conselheiro em ser contrário à República. O que levou, né, quais as principais causas que levaram essa população a morar em Canudos, né, a fundarem, né, o povoado, o arraial, que era chamado na época de Belo Monte. Foi a concentração fundiária, né, das principais causas. Né? O que era essa concentração fundiária? Era a falta, né, de distribuição de terras, né, a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, né, a população, a grande parte, a maioria da população não tinha acesso a terras, né? Lembrando aqui, fazendo um parêntese, para a gente lembrar da Lei de Terras de 1850, né, que proibiu, né, o acesso da população às terras, e isso fez com que concentrassem as terras nas mãos de poucas pessoas. E essa concentração fundiária fez com que a população do sertão nordestino começasse a se revoltar, né? E essa concentração de terras, ela vai levar à miséria, à fome da população. Então, essa superexploração do trabalhador rural, junto com a fome, junto com a miséria, junto com a concentração fundiária, seca, aumentos de impostos, né? Tudo isso vai causar uma indignação no sertanejo, vai causar uma indignação na população do sertão nordestino. E essa indignação, juntando aí com a palavra, né, do Antônio Conselheiro, né, que lutava contra essa miséria, lutava contra essa condição do sertanejo, vai fazer com que ele se torne um Messias, né? Vai fazer com que ele se torne uma pessoa a ser seguida pela população. Com isso, eles conseguem fundar, né, esse arraial, né, o chamado Belo Monte. Eles conseguem fundar numa fazenda que chamava Canudos, né, daí o nome, lá no interior da Bahia. Podemos ver aí uma imagem, né, uma imagem de Canudos, né, antes mesmo de acontecer os conflitos, né. Canudos era uma sociedade igualitária, não existia diferença social, né? As pessoas elas tinham conforme a necessidade que elas possuíam, não existia diferença de rico, não tinha pobre, não tinha rico, todos ali eram iguais, né? E isso causava aí um temor na República, que a gente vai ver daqui a pouquinho a respeito desse assunto. Algumas outras imagens, né? A Vila de Canudos, né? Os rebeldes também estão aí, a imagem aí mostrando um pouquinho mais a respeito da vila lá de Canudos, do Arraial de Belo Monte. A comunidade forma um estado, né, paralelo. Canudos era uma comunidade que estava fora dos padrões da República, né? Então, a comunidade forma esse estado paralelo à República, abandonando as fazendas, deixando de pagar dízimo, os impostos republicanos. Os sertanejos deslocavam-se aí para Canudos, né? Então, Canudos oferecia isso, né? Oferecia algo que não estava dentro do padrão estabelecido pela República. E isso vai causar aí um certo constrangimento ao governo federal, tá? Vai causar aí
problemas com os coronéis da região e também com a igreja, né, com a igreja católica. Por quê? Republicano, né? Por qual o problema que que Canudos causava à República? O governo federal, né, tinha um temor de que essa ideia de Canudos pudesse se espalhar pelo Brasil e formar, né, e começar a se formar novos Canudos no território nacional. Então, para o governo republicano, para o governo federal, Canudos era uma ameaça, né, às instituições nacionais, né, ao republicanismo, ao federalismo. Então, o governo federal se empenha em destruir Canudos. Para os coronéis da região, o que Canudos levava era um transtorno, né, porque os grandes coronéis da região estavam perdendo seus trabalhadores, né, estavam perdendo a mão de obra, porque as pessoas começaram a ir para Canudos, né, onde que existia uma liberdade, as pessoas eram tratadas igualmente, né, e os donos das fazendas, né, os grandes coronéis, temiam perder a mão de obra, né, aquela mão de obra que eles exploravam, aquela mão de obra que fazia o enriquecimento dessa elite agrária na Primeira República. Em relação à igreja também temia perder o dízimo, né? Porque Antônio Conselheiro pregava o não pagamento do dízimo, né? Antônio Conselheiro pregava que as pessoas não deveriam dar dinheiro para a igreja. Então essas três instituições nacionais, né? O governo republicano, os coronéis e a igreja vão combater, né? Vão se armar contra Canudos. Os principais jornais, né, da capital, né, começam a difamar Canudos, associando aquela cidade ao retorno da monarquia, né? Para falar a verdade, Antônio Conselheiro ele não tinha nenhuma intenção em relação à monarquia, né? Muitos diziam que ele era monarquista, mas na realidade o Antônio Conselheiro queria era fundar ali a vila, né, o arraial, manter ali o arraial, manter as pessoas trabalhando ali e se sustentando, né, se autossustentando. Mas o que era visto na capital era como se Canudos fosse monarquista, né? Até mesmo essa ideia foi criada aí pela mídia, né, e pelo governo para que a população aceitasse a guerra, né? Aceitasse com que o governo se prontificasse a destruir Canudos, né? Então eles criavam uma imagem, vamos falar aí, demonizavam a imagem de Canudos, né, como sendo monarquista, o que na realidade não condizia muito com a verdade. Tá? Ocorreram várias expedições militares contra Canudos, né? Três delas, né, as três primeiras expedições militares foram derrotadas pela população de Canudos, até que na quarta, onde um contingente enorme de soldados foram para a guerra, né, um contingente foi para a guerra e acabou massacrando o arraial de Belo Monte, né, matando muitas pessoas, inclusive o Antônio Conselheiro. Toda essa história, né, a respeito de Canudos, nós encontramos no livro chamado Sertões, tá? De Euclides da Cunha. Então, esse livro, Os Sertões, ele fala, né, a respeito, né, do conflito, né, ele retrata o conflito de Canudos. Mais uma imagem, né, aí na telinha aí, a respeito aí da Guerra de Canudos, tá? Esse daí é o 40º Batalhão de Infantaria da província do Pará, né? Então, várias províncias enviaram soldados para combater aí na Guerra de Canudos. Mais umas imagenzinhas, né? O Euclides da Cunha, né? Uma charge aí, né? Uma imagem do
Euclides da Cunha. A outra é a única foto conhecida mesmo de Antônio Conselheiro, né? Que era o chamado místico, né? O Messias e líder, né, espiritual lá de Canudos. Então nós temos aqui, ó, do lado aqui, ó, essa imagem aí de Antônio Conselheiro. Assim a gente termina, né, um pouquinho aí a respeito da revolta de Canudos, tá? Não se esqueçam, façam a inscrição aí no vídeo, né, no canal, para que vocês possam ter, né, mais notificações a respeito de novos vídeos. Quando fizer a inscrição, não esqueçam também de marcar aí o sininho, né, para poder receber essas notificações. Espero ter contribuído aí com um pouquinho do conhecimento a respeito da Guerra de Canudos, e até a próxima aula aí, que vai ser a respeito da Guerra de Contestado, né? Na nossa série de vídeos aí, Guerras, Revoltas e Movimentos na Primeira República do Brasil. Um abraço a todos e vamos aí para o próximo vídeo.